Fala pessoal, tudo joinha? Você está em Quadrinhos e Retângulos, este é o seu canal de impressões de leitura. E hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, Incidente em Antares, de Érico Veríssimo. Então pessoal, eu tenho aqui nas minhas mãos esta edição que é bastante antiga, de Incidente em Antares. Ela está bastante surrada. Ultimamente eu tenho mostrado aqui no nosso canal apenas livros bastante surrados, porque eu tenho o hábito de usar os livros das bibliotecas onde eu frequento, mas também de comprar, de adquirir livros em sebos. E esse aqui foi um livro que eu adquiri em um sebo, numa feira do livro aqui da minha cidade. Mas então, nós estamos com um grande livro da nossa literatura brasileira, do Érico Veríssimo, um escritor gaúcho bastante conhecido em todo o território nacional. Aqui nós vamos encontrar a história de uma cidade fronteiriça do oeste do Rio Grande do Sul, e essa história vai ser contada desde as origens pré-históricas do lugar até o ano de 1970. Embora o incidente propriamente dito tenha acontecido apenas numa sexta-feira 13 de dezembro do ano de 1963. A narrativa ela está dividida em duas partes. Nós temos aqui muitas páginas, quase 500 páginas, e o que se conta então está dividido em duas partes, com tons completamente diferentes, sendo que a primeira parte é a melhor na minha opinião. Eu sei que muitas pessoas pensam que, bom, já que são duas partes, eu vou ler só a segunda parte, que é a parte do incidente propriamente dito. Eu não recomendo isso porque a primeira parte é muito boa, pessoal. A primeira parte é muito divertida, tem muitos elementos interessantes e serve não só como entretenimento, mas também para que a gente possa conhecer e entender a história do nosso país. Por isso, você que pensa em ler Incidente em Antares apenas a partir da segunda parte, não faça isso. Dê uma chance para o Érico Veríssimo, porque na primeira parte ele conta coisas muito interessantes. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ler a obra completa, de ler o livro todo. Então, o que a gente pode dizer a respeito da obra toda, né? A primeira vai contar então as origens da sociedade gaúcha a partir de duas famílias tradicionais, latifundiárias e coronelistas. Eu até nem consigo falar essa palavra direito, né? Mas é o período dos coronéis, que foi muito significativo na formação do Rio Grande do Sul. As duas famílias são os Vacariano, de um lado, e os Campo Largo, que chegam depois, mas têm importância tamanha na sociedade da cidade de Antares, tanto quanto os Vacariano. Inicialmente essas duas famílias então vão ser inimigas de morte, e é muito interessante o relato dos barbarismos que as duas famílias cometem devido a essa rivalidade que elas têm entre elas. Mas acontece, nós vamos ver, a reconciliação desses dois grupos familiares hegemônicos por intermédio de uma personalidade histórica verdadeira, que é Getúlio Vargas. Aliás, essa é uma característica aqui do Incidente em Antares, que mistura ficção, ou seja, não tenham dúvida, esta é uma obra ficcional, porém, existem muitos personagens que existiram de verdade na história do nosso país e que fazem parte desta história ficcional, ou seja, são personagens verdadeiros transformados, transpostos para a realidade ficcional, a fim de contar a história do incidente. Então, a família Vargas, e muito particularmente Getúlio Vargas, vai aparecer aqui como um intermediário na reconciliação destas duas famílias, os Vacariano e os Campo Largo. Já a segunda parte trata especificamente de 7 mortos insepultos, ou seja, eles morreram, mas não foram enterrados, por conta de uma greve geral que acontece na cidade de Antares. Cada morto é um personagem tipo que representa um segmento social.
uma classe, vamos dizer assim, da cidade. Mas ao contrário do que acontece com os vivos, entre os mortos não há uma luta de classes. Apenas uma tanatocracia, como é chamado no livro, que denuncia o baile de máscaras dos vivos, né, desta sociedade desigual, ideologicamente segmentada e moralmente falida, mantida então pelas personalidades da época na cidade de Antares. Mas você deve estar se perguntando por que o nome Antares, né? Essa é uma cidade que, inclusive, no livro chama a atenção pelo nome, porque ela faz parte da região dos 7 povos das missões e não tem o nome de santo, não tem um nome como as cidades que fazem parte do território missioneiro. Então a narrativa nos explica que Antares é o nome de uma estrela e a cidade recebeu o nome justamente por isso, porque o nome anterior era Povinho da Caveira, e ao receber a visita de um naturalista, o nome é trocado pelo nome de Antares, e esse nome se dissemina e é usado para fazer referência ao Povinho da Caveira, mas o povo acha que, na verdade, Antares significa lugar onde tem muitas antas. E isso é uma ironia, na minha opinião, da história. O lugar onde tem muitas antas, Antares. Bem, em todo caso, a cidade de Antares reflete os cenários e as discussões políticas do Brasil na época em que se dá o recorte histórico da trama, mas serve também a uma interessante reflexão sobre o nosso momento atual. Aquilo que nós vemos discutido aqui no romance do Érico Veríssimo se enquadra perfeitamente na polarização que nós temos vivido no nosso país de algum tempo para cá. Citações de nomes e lugares verdadeiros, torna a história ainda mais interessante e hilária. E o autor brinca com muitas personalidades históricas, com muitos partidos políticos. Brinca com a questão da ditadura militar, brinca com a questão da teologia da libertação, brinca consigo mesmo, inclusive. Em dado momento, o autor ele faz uma autocitação bastante engraçada. Você que ler este livro vai chegar nesse ponto e eu tenho certeza que você vai achar bastante engraçado o que acontece quando o Érico Veríssimo faz uma autocitação sua no livro. Este livro é uma verdadeira aula de história do Brasil, cuja tendência ideológica parece pender para a esquerda. Eu não vou mentir para vocês. Ideologicamente, esse livro parece estar mais de acordo com as ideias de esquerda, mas isso não é fácil de provar categoricamente, já que a trama critica alternadamente qualquer um dos lados. Por isso, as tendências ideológicas não devem te afastar deste livro, porque ele é, sobretudo, uma crítica à sociedade brasileira. Vamos dar uma folhada então na edição aqui que eu tenho. Repito, este livro aqui eu comprei num sebo, por isso que ele está bastante judiado, mas é bastante interessante fazer a leitura que apareceu o carimbo da biblioteca que esse livro pertenceu alguma vez, aqui de novo, então vou dar uma folhada bastante rápida. Essa edição aqui é da editora Globo, é uma edição bastante antiga, e aqui nós temos a foto do Érico Veríssimo ao tempo em que escrevia O Incidente em Antares, 1971. Até a próxima! Não esqueça de deixar o seu joinha e de curtir o nosso canal.